A gente começa esse Rede Notícias segunda edição falando sobre os transtornos causados pelas chuvas que continuam aqui em Belo Horizonte e também em toda a região metropolitana. Em Sabará, o muro de uma casa desabou no bairro Morro de São Francisco. O detalhe, gente, é que o imóvel fica exatamente na mesma rua em que aconteceu um outro deslizamento em dezembro do ano passado, em que um menino de apenas 5 anos morreu após a casa onde morava ser destruída. Vamos ao vivo para Sabará? Nossa repórter Fernanda Siqueira está no local, acompanhou o trabalho da Defesa Civil durante toda a tarde e nos traz mais informações. 5h03. Fernanda, graças a Deus, nesse novo desabamento que aconteceu em Sabará, não teve nenhum ferido, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Adriana, e a todos que estão nos acompanhando. Graças a Deus, André, não houve feridos nesta ocorrência e, como você mesmo falou, a casa fica localizada aqui no bairro Morro São Francisco, em Sabará, né? E é o seguinte, o muro acabou desabando nesse local. A queda provocou aí impactos no imóvel vizinho e, segundo moradores, oferece risco a outros imóveis. E olha que curioso, como você também falou, a ocorrência foi registrada no mesmo bairro onde, em dezembro do ano passado, o menino Luíde de Jesus, de apenas 5 anos de idade, morreu após ficar soterrado. Mais cedo eu conversei com a Defesa Civil daqui de Sabará, né, o Coronel Godinho, para poder falar a respeito desse desastre e também da chuva que tem acontecido nesses últimos dias aqui na cidade. Vamos acompanhar? A quantidade de água nesse local, que é uma área de risco, aqui nós temos um terreno que é de filito, ele absorveu muita água, esse terreno foi pesado, tinha um muro de contenção aqui, a gente não sabe como ele foi construído, ele não suportou o peso dessa quantidade de terra e ele veio a ceder e ele foi projetado para esse outro imóvel que está do lado. A casa que está acima, ela tem um risco, se esse talude continuar descendo, ele pode interferir na estrutura daquela casa e ela vir abaixo. Por isso que ela foi interditada e as pessoas foram retiradas e estão indo para a casa da mãe. E não para por aí não, viu, gente? Na madrugada dessa sexta-feira, o muro desabou ali na rua João Gualberto Filho, no bairro Sagrada da Família, na região nordeste de Belo Horizonte. Por conta da ocorrência, a casa ao lado apresenta rachaduras. Graças a Deus também não houve feridos, a Defesa Civil foi acionada e aí o que acontece? Ela foi acionada para avaliar a questão dos imóveis, né, que estão ao lado e também da questão da região onde o muro caiu. A Defesa Civil da capital também atendeu outras ocorrências nessas últimas 24 horas. Devido ao deslocamento e rolamento de pedras, uma faixa foi interditada na MGC 356, no sentido centro, próximo ao shopping. Também realizou vistoria de risco no imóvel particular na rua Gaspar de Lemos, no bairro Taquaril, na região leste da cidade, para identificar comprometimentos estruturais depois do deslizamento de um barranco. O deslizamento comprometeu totalmente a área de acesso do imóvel. Também foi constatado o descalçamento parcial de um dos pilares de sustentação da varanda e o rompimento da rede de esgoto doméstico. No imóvel vizinho foi registrado desabamento parcial do muro e instabilidade no piso da varanda externa. Ainda segundo a Defesa Civil, a área permanece com risco alto para novos deslizamentos de terra devido ao atual período chuvoso. Agora, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, até o momento, 3 pessoas morreram por causa da chuva em Minas Gerais. 48 municípios estão em situação de emergência, 3.000 pessoas desalojadas e 465 desabrigadas. E mais de 408.000 pessoas foram atingidas pelas chuvas nesse período chuvoso iniciado em outubro de 2025. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Fernanda. Até pedi para o Alex, nosso cinegrafista que está lá em Sabará, para mostrar o nível do Rio das Velhas aí, que a Fernanda está à frente dele, ao fundo está o Rio das Velhas aí em Sabará, porque já causa uma certa preocupação.
toda vez que chove mais forte, Sabará, Raposos, Rio Acima, que são cidades cortadas pelo Rio das Velhas, a gente tem a preocupação com o transbordamento desse importante, né, leito aí que passa por essas cidades. E dá para a gente ver, observar aí nas imagens do nosso cinegrafista, do Alex, que está lá em Sabará, que realmente já está subindo muito ali, os pedaços de madeira que estão aí num pilar dessa ponte. O pessoal lá no norte chama isso de balseiro, que é justamente o quê? Pedaços de árvore, galhos que vão sendo arrastados e eles ficam parados justamente nesses pilares de pontes e outros obstáculos. Hoje, mais cedo, o leito do Rio das Velhas em Sabará chegou a 1,92 m, já ultrapassou a cota de alerta. Cota de transbordamento é bem mais alto, chega a 3,90 m. A partir daí, realmente, a gente já tem problemas terríveis, porque aí casas já podem ser atingidas. André, a gente espera que com a diminuição da chuva isso melhore bastante. Mas já dá para ver a força da água do rio, tá vendo? Com certeza, lá com madeira. Por isso que a gente fala tanto do cuidado com as correntezas, né? Porque a gente já consegue até observar, mesmo com o nível, com o rio não totalmente, né? Mas já está acima da cheio, cota de alerta, já é importante. Exatamente. Ele já tem uma força muito grande que pode ocasionar aí transtornos, né? Está aqui, ó, a imagem aqui atrás. Olha só, gente. Olha a correnteza que está vindo, realmente é porque o rio está descendo, né? Aí a gente já está em Sabará, se você parar para pensar, Rio acima e Raposo estão bem acima, então essa água está vindo toda lá de cima, então ainda pode acontecer de esse nível aumentar. E aqui na imagem, a gente vai permanecer com ela aqui no telão, dá para a gente ver uma parte de Sabará, André, porque é importante a gente ressaltar, Sabará, historicamente, ela tem construções em áreas de risco. É verdade. E é uma região também de muita montanha, de muito morro. Aqui a gente vê, ó, logo na imagem ali que o Alex traz para a gente, olha, as casas todas construídas, né, no meio do barranco na beira do rio, tudo mais. Aqui, ó, olha lá, aquela casa. Agora imagina só, essa estrutura aqui, ó, de terra, né? Se o rio sobe mais um pouquinho, já vai comprometendo o terreno. Se a construção ela não está muito firme, gente, isso aqui acaba ocasionando também, quase que eu caio aqui, ocasionando também transtornos aí, até um desabamento. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque a Prefeitura de Sabará, ela precisa também lidar com essas questões, porque não adianta só lidar poucas, né? com atuar, né, quando ocorre alguma situação de perigo, alguma chuva mais forte. Precisa atuar de forma preventiva, retirando essas pessoas de área de risco. Mas não é fácil, a gente sabe, porque é muita casa. É grande parte da população vivendo em áreas de risco, em áreas montanhosas lá de Sabará. Eu me lembro bem quando... Desculpe, Adriana. Eu me lembro bem quando aconteceu a morte do Luiz, o prefeito Sargento Rodolfo, falando ao vivo aqui mesmo no Rede Notícia, primeira edição, ele chegou a dar um dado de mais de 30% da cidade de Sabará, de imóveis hoje que estão localizados em área de risco e que deveriam ser retirados desses locais, removidos para outros locais. Aí, é claro que a Prefeitura de Sabará não tem recursos para isso. Precisa de ajuda do governo federal, do governo estadual. Olha você falando do lixo, ó o que vem ali, parece um galão de água? Um galão de água, olha aí para você ver. É o gás? Não, é um galão mesmo, galão de água, parecendo uma botija, né? Uma botija daquelas de plástico. Mas é isso que a gente fala, né? Joga lixo onde não deve, olha o problema que causa. É isso aí. Gente, a gente tem que cuidar, né? Fazer a nossa parte. Isso aí, imagens ao vivo, direto de Sabará, do nosso cinegrafista, do nosso repórter cinematográfico, Alex Costa aí, pegando o flagrante justamente da nossa irresponsabilidade, né? Muito bem, gente. Não é fácil, não. É fácil, né? não. O fim de semana em Belo Horizonte, região metropolitana, o fim de semana vai ser de redução de chuvas, temperaturas amenas, mas ainda dias nublados, tá? A meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, traz os detalhes agora para a gente. O fim de semana em Belo Horizonte, região metropolitana, começa ainda sob a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. O sábado tende a ser um dia encoberto, com condição de chuva a qualquer hora, como foi os últimos dias. Reduz o volume de chuva, então a gente já não espera para o sábado essa chuva contínua, a gente espera maiores momentos, né, sem chuva, mas com o céu encoberto. E temperaturas ainda amenas, fortemente controladas pela quantidade de nuvens. Então, neste sábado, as temperaturas na capital devem variar entre 15 e 22 graus.
No domingo, as ACAS, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, começa a enfraquecer. Então, a gente vai ter uma redução da nebulosidade, céu encoberto ou nublado, ainda com condição de chuva a qualquer hora do dia, mas com momentos de mormaço ou abertura de sol, né? Então, o domingo já começa a dar uma melhorada e a temperatura máxima já sobe um pouquinho. Então, domingo com temperatura variando entre 15 e 24 graus. E na segunda-feira, com o rompimento total das ACAS, ela deixa de atuar, a gente tem céu nublado a parcialmente nublado, o sol volta a aparecer e a temperatura máxima continua em elevação. Então, para segunda-feira, a expectativa é de temperaturas variando entre 16 e 26 graus. E reduzindo muito a condição de chuva, só a possibilidade aqui na região metropolitana.